E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Salve Maria! Hoje é sexta-feira, dia 25 de dezembro de 2020, Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Padre Jean Paulo Ruse, pároco da Paróquia Todos os Santos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos às minhas redes sociais. E antes de nós começarmos o sermão de hoje, eu quero desejar a você e a sua família um feliz e santo Natal. E antes ainda de nós começarmos esse sermão, eu quero te pedir a caridade de dar o joinha neste sermão, de fazer um comentário, de compartilhá-lo nas tuas próprias redes sociais, também pelos aplicativos de mensagens, de curtir a página da Paróquia Todos os Santos no Facebook e no Instagram, de assinar o nosso podcast Contramundum, de se inscrever aqui no canal no YouTube e marcar o sininho das notificações. E por último, se você está vendo valor aqui no nosso apostolado, considere ser um doador mensal aqui da nossa Paróquia Todos os Santos ou fazer uma doação quando for possível para você. Mais uma vez, muito obrigado pela sua generosidade, pelo seu engajamento. Deus te abençoe muito. De novo, um feliz e santo Natal. Deus te abençoe e salve Maria! Muito bem, filhinhos! No sermão de ontem à noite, nós meditamos que a festa do Natal, a solenidade do Natal, ela tem a sua razão de ser na centralidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Para além de todas as outras coisas boas do Natal, para além também de alguns sentimentos negativos que talvez uma ou outra pessoa possa nutrir nesta época do ano, o que verdadeiramente importa é que Cristo, o Deus verdadeiro, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem, assumiu a nossa natureza humana para nos salvar. E para o sermão de hoje, eu gostaria de começar lendo para vocês, porque eu sou incapaz de memorizar um trecho tão grande, eu estou ficando velho, mas eu gostaria de ler para vocês um trecho de um sermão de Santo Agostinho, no século V, em que justamente gostava de afirmar o dogma da perpétua virgindade da Virgem Maria, mas também o próprio sentido do Natal contra as heresias de sua época, que é afirmar a natureza dupla de nosso Senhor, Deus que se faz carne. Deixe-me então ler aqui esse trechinho para vocês. Aquele que fez o homem se fez homem, de forma que se amamenta do peito aquele que governa os astros. Sente fome o pão, sede a fonte, dorme a luz, o caminho se fadiga na marcha, a verdade é acusada por falsas testemunhas. O juiz de vivos e mortos é julgado por um juiz mortal. A justiça é condenada por gente injusta. A disciplina, castigada com açoites. O racemo, coroado de espinhos. O apoio suspenso de um madeiro. A fortaleza debilitada. A saúde chagada. A vida morre. Ainda que ele, por nós, sofreu tantos males, não fez mal algum. Nem nós, que por ele recebemos tantos bens, merecíamos bem nenhum. Para livrar-nos, apesar de sermos indignos, aceitou sofrer todas aquelas indignidades e outras semelhantes. Neste trecho tão bonito deste sermão de Santo Agostinho resume de uma maneira muito profunda aquilo que na teologia nós chamamos de kenosis. Deus se esvaziou para assumir toda a fragilidade da natureza humana. Mas pense só, para nos salvar apenas, Deus poderia ter estalado os dedos.
Mas querendo assumir a nossa natureza humana, ele poderia ter simplesmente vindo ao mundo, como por exemplo a sua figura no Antigo Testamento Melquisedeque, aparecido para simplesmente morrer e ressuscitar e assim nos salvar. Mas Deus quis fazer muito mais do que isso. Quando ele assumiu a nossa natureza humana, ele assumiu radicalmente tudo que implica ser humano. Ele quis nascer de uma mulher, quis sofrer todas as privações de uma família pobre, quis passar por tudo que nós passamos na nossa infância, a fome, as doenças, aprender como um ser humano a se comportar em sociedade, aprender os rudimentos da fé quando era criança dos seus pais, quis viver a pobreza de uma família simples, de uma aldeia pacata perdida neste mundão, quis depois viver todos os dramas próprios da adolescência, o sustento de sua família quando possivelmente o seu pai adotivo faleceu, e depois, no seu ministério, na sua vida pública, quis assumir as incompreensões e as dificuldades da vida de todos os adultos, para aí então sofrer por nós na cruz e ressuscitar. E possivelmente Deus quis passar por toda esta trajetória, como eu disse anteriormente, porque é a trajetória de vida de todos nós. Todos nós passamos mais ou menos por tudo aquilo que o nosso próprio Deus assumiu passar. E eu insisto neste ponto porque, às vezes, estas coisas pequenas da vida, estas vicissitudes pelas quais todos nós passamos, bem como também as pequenas alegrias que todos nós passamos, podem parecer meio sem propósito, diante da grandeza do universo, diante às vezes da grandeza da missão de outras pessoas, e principalmente agora nas redes sociais, onde tudo que se mostra é o marketing de uma vida que às vezes nem sequer existe, onde todos estão rindo, onde todo mundo está toda hora festejando ou mostrando prosperidade. E quando a gente vê todas essas coisas, a pequenez de nossa vida parece um tanto sem sentido. Mas repare também uma outra coisa. Nós meditamos hoje o prólogo do Evangelho de São João. Na tradução para o português do Brasil está escrito que o Verbo se fez carne. Esta tradução para o português veio em primeira mão do latim, onde verbum é traduzido como verbo, a palavra, e esta palavra em latim verbo vem do grego logos. E tanto logos como verbum podem ser traduzidos também como sentido. Em outras palavras, o sentido, a razão de tudo que existe, se fez carne, assumiu a natureza humana em tudo semelhante à nossa, exceto no pecado, e o sentido de tudo vive exatamente tudo aquilo que você e eu vivemos, tanto nas pequenas e grandes alegrias, como também nas pequenas e grandes tristezas e dificuldades. Isto significa, em última análise, que tudo que nós passamos em nossa vida não é sem razão, não é sem propósito. Há um sentido maior na nossa vida. Há um sentido maior em tudo aquilo que você experimenta, em tudo aquilo que você vive. Tudo aquilo pelo qual nós passamos tem um significado profundo em Deus. Deus mesmo é a grande razão, Deus mesmo é a grande explicação para as nossas vidas. A nossa vida, meus queridos filhos, não é um grande absurdo, não é um grande acúmulo de acasos,
uma grande sequência de causalidades onde eu faço uma coisa e acontece outra. Muito mais do que isso. A nossa vida tem um sentido profundo em Deus. E este Deus, em um dia histórico, num dia como hoje, há 2000 anos atrás, assumiu todas as vicissitudes da nossa existência. Você tem sentido, você tem razão para estar neste mundo. Mais uma vez, filhinhos, muito obrigado por terem ficado comigo durante este sermão. Não esqueçam de dar um joinha, de fazer um comentário, de compartilhá-lo nas suas redes sociais. Mais uma vez eu digo, um feliz e santo Natal. Deus te abençoe e salve Maria!